Então, boa noite. Nono período de farmácia. Nós vamos agora para a nossa disciplina de fitoterapia e homeopatia. Vocês que estão aqui presentes, como foi a prova? Vocês foram bem, né? Resultado geral, eu vi que foi bem satisfatório. Bem. Foi bem, né? A atividade eu ainda não acabei de corrigir. Mas eu acho que a de vocês eu até já acabei. Só postar mesmo lá no AVA e depois passar para o GIS. A gente tem até dia 7 de maio para encerrar essas correções de A1. Mas está bem encaminhado. Essa semana, até o final de semana, eu devo lançar tudo para vocês lá, tá? Mas Tá bom, obrigada. As notas são tranquilas. Então, deixa eu disponibilizar aqui, compartilhar o slide. Não sei se vocês já tiveram tempo de dar uma olhadinha lá. Eu deixei para vocês um slide um pouco maior dessa vez, porque era uma aula que eu já tinha pronta, então eu não separei, eu deixei ela lá, vocês podem ir acompanhando, a gente não vai ver, são 133 slides nessa aula, assim que eu digo, nesse conjunto de slides aqui, né? Mas é porque nós vamos falar sobre as plantas medicinais, já devem ter visto lá no Saga, que está dividido, né? Flebotônicas, hepatoprotetoras, ó. Aqui nós temos TGI, então vamos entrar em fitoterapia aplicada, TGI, trato gastrointestinal. Depois nós temos quatro unidades aqui dentro, tá? Então, depois de trato gastrointestinal, nós temos detoxificação. Tá muito discutido, né? Tá muito na moda. Somente o pessoal aí que faz nutrição, estética, farmácia clínica, né? Com fitoterapia, tá muito na moda. Sistema cardiorrespiratório. Opa, aproveitar para corrigir aqui. Isso. Vocês podem ver que são 4 unidades. E temos também, para encerrar aqui, provavelmente nós temos 4 aulas aqui dentro, tá? Então, sim, são muitos slides, mas é porque a gente tem todas essas divisões. Tá faltando o gênito urinário, que eu devo ter passado direto aqui, ó. Gênito urinário. Então, nós temos cardiorrespiratório, gênito urinário, detoxificação e trato gastrointestinal. Podem ver que até o slide está com um padrão aqui, né? Uma foto, né? Unidade 4, porque, como eu disse, eu já tinha essa aula pronta. E utilizar ela aqui para vocês. Achei que ficou bem dentro do que a gente precisa, bem dentro do que a disciplina propõe, tá? Então, vamos lá. Chegou mais um na sala aqui, Thalia. Belmira, Karen, Gabriel, Thalia. Então, vamos lá. Plantas medicinais. Como vocês viram, nós vamos começar com essas 4. Temos ainda flebotônicas, que são, né, que agem sobre o sistema vascular periférico, né, como castanha da Índia, mas nós vamos iniciar por essas aqui que são mais famosas. Temos ansiolíticos, né, aquelas que são usadas aí para insônia, beleza? Vamos começar com a primeira unidade aqui de fitoterapia aplicada, falando sobre plantas que agem no trato gastrointestinal. Então, nós vamos ter uma contextualização, os problemas que são mais tratados e quais as plantas que são mais aplicadas, ok? Então, beleza. Ó. O profissional precisa desenvolver a habilidade de identificar falhas na função do trato gastrointestinal para realizar o diagnóstico correto e propor a conduta ideal. Nós estamos falando de fitoterapia. Claro que nós podemos associar essa fitoterapia ao trabalho do farmacêutico magistral, que trabalha lá manipulando, mas a gente não escapa, e é, na verdade, o foco da disciplina, a prescrição de fitoterápicos. Tá? Claro que o conhecimento das plantas, da manipulação, das drogas vegetais aí é importante, mas
a gente está focando muito na questão da prescrição farmacêutica de fitoterápicos, né? Por isso que eu passei para vocês a relação de MIPs, daqueles medicamentos que são isentos de prescrição, mas temos também aqui, na disciplina, plantas que não podem ser prescritas por farmacêuticos, tá? Elas estão bem apresentadas para vocês aqui. Joia? Vamos lá? Bom, objetivos. Compreender sucintamente a anatomia e fisiologia do trato gastrointestinal, bem como as complicações presentes nesse sistema orgânico. Caracterizar a importância da microbiota intestinal saudável. Identificar os fitoterápicos que podem ser aplicados à saúde do trato gastrointestinal e executar a prescrição dessas drogas vegetais em diferentes formas de apresentação, tá? Pessoal, tá me dando uma mensagem aqui no Zoom. Deixa eu ver aqui, pode ser alguma coisa da internet. Tá gravando? Vocês estão me ouvindo direitinho? Me vendo direitinho? Sim, eu tô. Dá só um minutinho, deixa eu tentar tirar aqui, que tá até tampando ela uma mensagem aqui. Deixa eu ver rapidinho o que é. Vou dar uma paralisada, uma pausada aqui na gravação. E pode ser alguma coisa do meu computador, para não dar pra gente aqui. Vamos voltar então, beleza? Se tiver algum problema, vocês me avisem, tá? Ok. Eu não ficar falando sozinho aqui, de repente vocês não estão nem vendo, tá? Então vamos lá. Compreendendo o sistema, o gastro, né, intestinal aí, o trato, o sistema gastrointestinal. Principais funções do TGI são digestão de alimentos, transporte, absorção de nutrientes, água e eletrólitos. Um errinho aqui. Aproveitar que nós estamos ao vivo e corrigir, né? Não é isso mesmo? Então, os fitoterápicos que nós vamos utilizar vão estar relacionados à digestão e transporte de alimentos e absorção de nutrientes, água e eletrólitos, né? Então, entendendo a função, a gente sabe como a gente vai agir, atuar nesse sistema. Pode ser dividida em trato gastrointestinal superior, boca, esôfago, estômago, duodeno, jejum e ilho. Inferior, cólon, reto e ânus, separado por esfíncteres. E órgãos acessórios, como glândulas salivares, pâncreas, fígado e vesícula biliar, né? Então, essa divisão também ajuda a gente a identificar o problema, né, o local do problema, a gênese, a etiologia ali e prescrever, escolher o melhor medicamento, né, de acordo com a indicação correta de cada um deles. Aspectos anatômicos fisiológicos. Não, as funções, então, de digestão e absorção de nutrientes. Função, né, como barreira imunológica, né, pessoal, devido à nossa flora intestinal. E excreção. Estou passando meu slide aí. 5 critérios para um trato gastrointestinal saudável. Digestão e absorção eficazes e ausência de doença gastrointestinal. Microbiota intestinal normal e estável. Hoje em dia, muitos tratamentos para emagrecimento, para disfunção, né, de proteica, vitamina, que está relacionada à absorção, né, minerais, começam pelo controle da microbiota intestinal, né? Então, análise e uma estabilização, né, vamos dizer assim, da flora intestinal, da microbiota. Função imunológica eficaz e status de bem-estar intestinal. Isso é o quê? Ausência de dores, né, de muitos gases,
de inchaço, diarreia, prisão de ventre e também problemas de digestão, né? A importância da microbiota saudável está relacionada à manutenção das funções imunológicas, das funções digestivas, de absorção. Então, essa microbiota intestinal ela é fundamental para a saúde do trato gastrointestinal. E aí nós chegamos na aplicação da fitoterapia. Bom, a fitoterapia é muito utilizada para as funções, para o controle da saúde do trato gastrointestinal, né? Muito utilizada mesmo. Então, nós temos muitos medicamentos há muito tempo que são utilizados, desde chazinhos domésticos, né, utilizados em casa, como medicamentos disponibilizados aí em drogarias de forma industrializada, né? Bocléria, Parema, Silimarina, vocês devem conhecer aí, né, diversos aí, né, com essa funcionalidade. A desarmonia dos sinais de saúde gastrointestinal, promovendo o aparecimento de sintomas, podem ser tratados com o auxílio da fitoterapia, justamente o que a gente vai discutir. Sintomas gastroduodenais. Vamos falar de dispepsia. Quais são os sintomas? Plenitude pós-prandial, né, inchaço, e aquela sensação de estufamento, né, de ter comido muito, né? Dor epigástrica, náuseas, insuficiência digestiva, saciedade precoce, queimação epigástrica, regurgitação ácida, eructações e meteorismo, né? Vômitos, arrotos, né? E isso tudo está relacionado à dispepsia, que a gente chama aí também de má digestão, né? É um problema bastante comum, né, pessoal, da atualidade, principalmente pela má alimentação, pelo consumo excessivo aí de frituras, né, de alimentos que não são saudáveis. Então, a digestão, ela começa pela escolha correta do alimento, né? Claro que nós não somos nutricionistas, mas a gente tem plena condição de orientar com relação à nutrição saudável, né? Fisiopatologia associada à deficiência na secreção de ácido clorídrico, na produção de bile, com prejuízo no esvaziamento da vesícula biliar ou na produção de secreção pancreática. Então, a dispepsia pode estar relacionada. 3 substâncias fundamentais aí. Ácido clorídrico, do suco gástrico, bile, da vesícula biliar, ou produção de secreção pancreática. Então, uma dessas 3 substâncias, né, secretadas aí no estômago pela bile ou pelo pâncreas, pode ser a causa dessa dispepsia. Claro, né, como eu já disse, todos nós sabemos, a digestão começa na escolha dos alimentos, né? Então, claro que às vezes não é uma deficiência nisso aqui que a gente está falando, mas, na verdade, uma ingestão inadequada e consumo inadequado de alimentos, muita fritura, ou também consumo excessivo, né? A pessoa come demais, né? Então, assim, uma festa, um almoço de domingo, um aniversário, né? E por aí vai, né? Um churrasco. A pessoa come demais, né? E bebe também, bebida alcoólica acaba prejudicando mais ainda esse processo, né, de digestão, levando aí às vezes a necessidade de um medicamento, né? Deficiência das enzimas digestivas. As enzimas digestivas são substâncias catalisadoras secretadas pelas glândulas salivares, estômago, intestino delgado, pâncreas, vesícula biliar, né? E deficiência das enzimas digestivas pode gerar o processo de dispepsia, pode gerar outros problemas também de cunho alimentar, né? Relacionado aí ao processo de digestão de uma forma geral. Promovem reações que hidrolisam grandes moléculas em moléculas menores, preparando o alimento para absorção. Se eu não tenho a ação das enzimas digestivas de forma correta,
eu não tenho a hidrólise dessas grandes moléculas, eu atrapalho o processo de digestão também, né? De absorção, principalmente. Então, no Espécies caso, a vegetais... pessoa... Ô, Hermínio, então, Fala. no caso, a pessoa que come muito rápido, ela acaba prejudicando essas enzimas? Sim, primeiro A porque, ó, pessoa... vamos desde o início. Primeiro porque aqui, ó, a dispepsia, o trato gastrointestinal, ele prepara todo, né, ele se prepara para o processo digestório. Se você come rápido demais, além de você tender a comer mais ainda, porque não dá tempo, né, da saciedade, de você saber comer o suficiente, né, seu cérebro não entende que você já comeu, você continua comendo. Você não tem a ação dessas enzimas. Então, assim, a enzima que deveria se produzir, as amilases, por exemplo, da saliva, não tem tempo de agir. Aí chega no estômago e não está preparado. Então, assim, do início ao fim, o processo é prejudicado. Tanto pela Entendi. quantidade que você comeu e pela velocidade, né? Certo. E aí a gente acaba utilizando enzimas e substâncias externas para compensar o processo digestório que a gente não está fazendo correto, né? Entendi. E aí nós temos, por exemplo, ó, quais são as espécies vegetais com enzimas digestivas? Vocês conhecem vários aqui, ó. Ananás comosos é o abacaxi. Tem uma enzima chamada de bromelina. O abacaxi é uma espécie aí da família das bromélias, né? E aí a bromelina é a substância, a enzima encontrada no abacaxi que ajuda no processo digestório. Então, assim, tem uma grande ação proteolítica, vocês sabem disso, deve saber que abacaxi ele amacia carnes, né? Você colocar muito, ele derrete a carne mesmo, né? Porque ele acelera a digestão por ter essa enzima bromelina presente. Provavelmente vocês já ouviram falar que abacaxi é bom para digestão, é bom para maciar carne, não já? Essa é a, Sim. né? Essa é a explicação, é a presença dessa enzima bromelina aqui, né? pH mais ácido também, o abacaxi, né? Mamão, né? Espécies de papai aí, tem uma enzima chamada de papaina, que é uma enzima que tem alto poder proteolítico também, então ele é muito utilizado tanto para digestão, tanto ajuda na digestão, né? Como também promove limpeza, o processo que a gente chama de debridamento. Ele está muito presente em pomadas, em cremes para limpeza de debridamento, que a gente fala, né? De feridas, aquelas feridas feias, que a necrosa, a parte externa, né? Aí precisa de fazer uma limpeza, úlcera de decúbito, né? Pessoas acamadas que vão dando aquelas feridas, elas precisam de ser limpas para promover, né? Para necrose, né? A carne, o tecido está necrosado. Então, para não ter infecção e para promover também acelerar, né, o processo de cicatrização, utiliza-se um curativo, uma pomada com papaina. Não sei se vocês já viram. É bastante utilizado, né? E é uma substância forte mesmo. Então, a presença da papaina ela está altamente concentrada naquele leite do mamão, principalmente quando ele está mais verde, mas ele está presente na fruta também. Quanto mais verde, mais tem, né? Mas a fruta tem também alta concentração. Ok? Hipercloridria, gastrite e úlcera péptica. A hiperacidez ou hipercloridria, dispepsia ácida, caracterizada por sintomas gerados pela produção excessiva de ácido estomacal. Gera também aí queimação, né? A gente chama aí de pirose, que é aquela queimação estomacal, perda de apetite, flatulência e azia. Levando também, o que a gente sabe aí, as úlceras gástricas pelo excesso de acidez. A gastrite é a inflamação da mucosa gástrica, podendo ser aguda ou crônica. E a úlcera péptica é caracterizada pela perda circunscrita de tecido em regiões do trato gastrointestinal. São feridas, né? Que são causadas principalmente, não somente, mas principalmente pela hipercloridria, pelo excesso de ácido estomacal. Mas podem também ser gerados por uma bactéria, né? Chegada de Helicobacter pylori, e outras situações também aí, como o próprio câncer de estômago, mas
hipercloridria é a principal etiologia. Hoje nós temos também Helicobacter como uma epidemia, né? Temos uma epidemia de H. pylori. Quase todo mundo que tem uma úlcera, uma gastrite, testa lá o teste positivo no teste de urease, né? Que é indicativo da Helicobacter pylori. Alterações intestinais. As alterações intestinais têm etiologia diversas e podem levar ao desenvolvimento de doenças do TGI, com sinais e sintomas bastante específicos, como diarreia, irritação intestinal, síndromes ali, né, que são presentes como síndrome do intestino irritável. Disbiose intestinal. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas a microbiota intestinal é um ecossistema complexo, constituído de 500 a 1.000 espécies de micro-organismos diferentes, que são fundamentais para a manutenção da digestão e também da imunidade do sistema imunológico do ser humano. A disbiose é um desequilíbrio na composição da microbiota intestinal, onde os micro-organismos de baixa virulência se tornam patogênicos. Então, assim, um micro-organismo que não são patogênicos acabam se tornando patogênicos e trazendo sintomas. Ó, vários sistemas são susceptíveis a doenças relacionadas à disbiose intestinal. Essas bactérias, essas de 500 a 1.000 espécies de bactérias que estão no intestino, elas não são patogênicas aos seres humanos. Muito pelo contrário, né? Elas vivendo ali em comensalismo com a gente, elas não trazem benefícios, ajudam no processo digestivo, absorção de nutrientes, manutenção do sistema imunológico ativo. Mas, em descontrole, em desequilíbrio, elas podem se tornar patogênicas, trazendo aí, ó, disbiose, sistema orgânico, doença, sinal clínico. Gastrointestinal, síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais, infecção por H. pylori, hipersensibilidade, intolerância e alergias alimentares, infecção, câncer intestinal, geniturinário, infecção urinária de repetição, candidíase vaginal, metabolismo, obesidade, diabetes mellitus, aterosclerose, dislipidemia, doenças hepáticas, nervoso, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, olha só, hein, como tem diversas funções aí, causam, né, diversas patologias quando em descontrole. Imunológico, né, alergia, doenças autoimunes, doença celíaca, artrite reumatoide, esclerose múltipla, diabetes, psoríase, respiratório, asma e alergias respiratórias, e tegumentar, eczema, acne e dermatite. Nós temos essas disbioses, que são, né, quando bactérias, micro-organismos, né, não só bactérias, nós temos fungos também aí como candidíase, elas acabam se tornando bactérias que são comensais da pele, do intestino, do trato respiratório, né, dos genitais, eles acabam se transformando em problemas, né, em patógenos. Né? Síndrome do intestino irritável, por exemplo. Distúrbio gastrointestinal funcional caracterizado pela presença de dor, modificações no hábito intestinal. A doença inflamatória intestinal representa um grupo de afecções, né, intestinais inflamatórias e idiopáticas, como colite, doença de Crohn. Quais são as plantas? Vamos às plantas, então, utilizadas aí nessas doenças do trato gastrointestinal. Vamos ver o que nos interessa. Os fitoterápicos podem ser utilizados no tratamento dos distúrbios do TGI, proporcionando saúde e vitalidade com menos efeitos colaterais. É isso que a gente busca, né? Primeiro, um grupo de substâncias presentes em plantas, que a gente chama de princípios amargos. Quais são essas plantas? Substâncias naturalmente amargas são capazes de aumentar a secreção salivar e gástrica por meio dos receptores de sabor amargo na língua e biliar, por meio da estimulação do nervo vago. Quais são elas? Cálamo aromático, losna, quina, laranja amarga, cardo santo, genciana, sálvia. Conhecem todos? O mais comum para a gente, acho que é a losna, laranja amarga. Não, tá doido? Conheço esse trem tudo. Conhece tudo? Não? Sálvia. São comuns. Essa folhinha aqui, por exemplo, é uma folhinha de sálvia. Ó. A Conhece? salva, sim.
né? Tem mais. Gengibre pode também ser empregado para afecções do trato intestinal aí. Tratamento de dispeptia aí como antiemético. O gengibre é muito usado para enjoos de gravidez, né? Na gestação. Nós vamos chegar naqueles princípios também lá são secretagogos, né? Lá da colegogos, lá da vesícula biliar, como o boldo. A menta piperita, hortelã, pimenta, capaz de promover o relaxamento da musculatura lisa do trato gastrointestinal, também é utilizado. Reduz a formação de gases, tem ação carminativa, muito usado, né? E propriedades digestivas, colagoga e colerética. Então, assim, colar vem de vesícula, né? Então, colagoga e colerético vão estimular a produção e secreção de substâncias biliares, da bile, né? Guaçatonga, não sei se vocês conhecem, erva de bugre, erva de lagarto, possui indicações contra diarreia, gastrite, úlceras pépticas, cicatrizante, utilizado em doenças inflamatórias intestinais e também na disbiose. Alcachofra, vocês devem conhecer, né? Cinária escolimus, também é muito comum, muito utilizado. A gente acha alcachofra composta para vender na drogaria, né? Industrializado, indicado para dispepsia. Tem efeito antiespasmódico, colerético, aumenta o fluxo da vesícula biliar, e protetor da mucosa gástrica. Alcachofra eu tenho certeza que vocês conhecem. Utilizado como alimento também, né? Cúrcuma longa, a gente chama de açafrão da terra. Tem efeito gastroprotetor, utilizado no tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Usado para síndrome do intestino irritável, tá? Tem uma substância, no princípio, né, chamada de curcumina. Camomila, né, Matricaria camomila, indicada para tratamento de desordens gastrointestinais, como gases, né, flatulência, diarreia nervosa, espasmos, colite, gastrite, hemorroidas. Espinheira santa, usado em caso de gastrite e úlcera péptica, aumenta o tempo de esvaziamento gástrico e o trânsito intestinal, também usado em diarreia. São duas espécies, ó, tá vendo? Maitenos, né? Então tem a ilicifolia e aquifolia. Plantago ovata. Vocês conhecem a plantago ovata com o nome de quê? Vamos ver se vocês conhecem mesmo isso aí. Eficaz no tratamento da constipação crônica, da diarreia, da síndrome do intestino irritável, colite, doença de Crohn. Vocês sabem o que é plantago ovata? Eu não sei, não. A gente chama de, no Brasil, né, na nossa região, chama de tanchagem. Vocês conhecem, né? Sim. E a plantago ovata vocês encontram também em drogaria, para vender de forma industrializada aí. Boswellia serrata, utilizada em pacientes com doença inflamatória intestinal. Não é brasileiro, né? Mas a gente encontra em farmácia de manipulação. Outros fitoterápicos aplicados a doenças do trato gastrointestinal. Funcho, alecrim, sene, cáscara sagrada, ruibarbo, cravo da Índia, cardamomo, coentro, cominho, vocês conhecem, né? Erva doce, dente de leão, alcaçuz. Né, pessoal? Eu não pus o boldo do Chile aqui, mas nós temos o boldo do Chile em outra... Opa! Nós temos o boldo do Chile. Vou até colocar aqui também. A gente fala dele mais adiante. Boldo do Chile. A gente fala dele mais adiante aqui, que nós vamos ter outros princípios, né? Também é muito utilizado, né, pessoal? E o boldo, assim, tem aquela característica que a gente sempre discute, que nós temos no Brasil diversas plantas que são chamadas de boldo, né? E que, na verdade, a gente sabe que não são realmente boldos, né? Mas, pela questão aí, deixa eu colocar para vocês aqui também, ó. De acordo com o problema de identificação que a gente, né, acaba gerando aí pela nomenclatura, eu falei com vocês já várias vezes, nós temos muitos
nomes populares e nomes populares iguais para plantas diferentes, e isso acaba atrapalhando um pouco na identificação. Mas eu vou deixar o boldo aqui também, né? Também aplicada a doença do trato gastrointestinal, né, pessoal? Conhece, né? Conhecemos muito aí o boldo no Brasil, né? Bom, eu vou dar uma paradinha agora. Na próxima aula nós vamos discutir sobre detoxificação. E aí nós voltamos daqui a pouquinho, tá? Vou dar o tempo aí, vamos ver se aparece mais algum aluno aí na próxima aula, né? Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouquinho, tá? Tchauzinho para vocês. Vou dar uma pausa aqui na gravação, daqui a pouco nós retornamos, tá? Tchau, tchau. E aí, pessoal? Vamos retornando? Vamos. Seremos nós mesmos. Porque até agora Não. mudou, né? Agora mudou. Belmira, Viviane, não eram elas que estavam aqui na primeira aula, não. A Karen sempre tá, né? Oi, menina, nossa Deus, Karen essa sempre menina tá. minha, todas as aulas minhas, ela veio me amolar. Outro dia ela bateu o papo com a Fernanda. Põe ela para fazer farmácia, acho que ela tá gostando de assistir aula. Também acho. Você lembra quando você deixava ela fazer bagunça no laboratório? Na aula prática, tá vendo? Ela já assistiu, ela já tem carga horária presencial. Deixa eu te falar, olha só para você ver, comecei a faculdade com ela sendo uma criança e essa semana vira moça, você acredita? Com 15 anos. 15 anos já? Já. Daqui a uns anos, daqui o quê? 3 anos, tá fazendo vestibular? 2, 3? Vai fazer o quê, Karen? Não falou ainda não. Não? Não. Põe ela para fazer farmácia, já aproveita as disciplinas que ela já fez. Dizer que quer ser perita criminal. Pode ser farmácia, pode ser Aí, ó. enfermagem, pode ser medicina. Pois é. Farmácia, ela já está adaptada aos professores, ao curso, né? Ela já pode pedir aproveitamento de carga horária. Já pode. Das disciplinas que ela já fez. Ó, fitoterapia, vai marcando a carga horária dela aí, ó. Vou marcando. Então vamos lá. Falou, Hermínio. Falou, Karen. Vamos voltar, pessoal. Nós estamos falando das plantas, né? Que são utilizadas aí. Nós dividimos em trato gastrointestinal, já vimos, detoxificação, a famosa terapêutica detox, muito na moda, né? Depois cardiorrespiratório, depois geniturinário, tá? São as 4 que está aqui. Como eu disse, depois tem aí os ansiolíticos, né? O sistema nervoso. Temos aí dermatológicos, né? Tem mais alguns ainda aí para a gente continuar, tá bom? Então vamos lá. O que é o termo? Vamos voltar na questão conceitual, né? Compreensão do processo de detoxificação é essencial para a prescrição de terapia que estimule as enzimas de detoxificação, reduzindo a toxicidade dos xenobióticos e toxinas. O que são xenobióticos? São substâncias externas do organismo que são adicionadas. Substâncias que a gente toma, né? A gente adquire, ingere através de alimentação. Então, são xeno, né? Estranho, estrangeiro, né? Bióticos do organismo. Então, são substâncias externas que causam algum grau de intoxicação interna, né? Obviamente. E toxinas. Essas toxinas podem ser geradas pelo próprio corpo, como os radicais livres, né, de oxigênio. Então, a gente pensa nessa terapia detox aí pelas 2 óticas, né? Dos xenobióticos e das toxinas, radicais livres gerados pelo próprio organismo. Objetivos: compreender os xenobióticos, seus efeitos para o metabolismo humano e o estresse oxidativo, elucidar as etapas de detoxificação, bem como as defesas antioxidantes, identificar os nutrientes envolvidos na detoxificação e seus efeitos antioxidantes, né? Aqui a gente tem também alimentos, né? Que são muito utilizados em dietas para detoxificação.
Identificar os fitoterápicos com ação detoxificante, hepatoprotetor e antioxidante, bem como executar as prescrições dessas drogas vegetais em suas diferentes formas de administração. Então, eu falei do boldo, por exemplo, coloquei ele lá em TGI, mas o boldo está aqui como hepatoprotetor, né? Por isso que eu não falei muito dele lá, porque a gente vai falar dele aqui agora. Mas ele tinha que constar lá também, né? Como TGI, né? Compreendendo a detoxificação. O processo de detoxificação consiste na biotransformação e eliminação de toxinas através de reações bioquímicas intracelulares. Por quê? Nós temos a produção, síntese de substâncias pelo metabolismo, através do metabolismo, que principalmente os radicais livres, como eu disse, que são danosas à própria célula. Então, a célula precisa de ter um mecanismo de remoção. Como tem os peroxissomos, que fazem aí a quebra da água oxigenada, que é gerada pelo próprio metabolismo celular, né? Os radicais livres de oxigênio, isso tudo está envolvido, parte do conteúdo de detoxificação. E também as substâncias exógenas, externas, que nós chamamos de xenobióticos, né? Detoxificação, suas fases e demandas nutricionais. A detoxificação é realizada 60% no fígado, a gente sabe disso. O órgão que mais se compromete, se desgasta com a detoxificação é o fígado, devido ao metabolismo hepático, né? É muito importante nesse sentido. Então, tudo que a gente põe para dentro, que a gente ingere, bebida alcoólica, alimentação, drogas, medicamentos, vão ser metabolizados pelo fígado e vão gerar, muitas vezes, metabólitos tóxicos para as células hepáticas. Então, o fígado acaba se desgastando para realizar esse metabolismo e impedir que essas substâncias ajam no organismo de uma forma geral. É um sacrifício, né? O fígado acaba se sacrificando, né? Então, nós temos aí a hepatite alcoólica, a hepatite medicamentosa, que é gerada pelo excesso de metabolização de funcionamento hepático, né? Fígado e intestino, né? Mas rins, pulmões, cérebro, epitélio nasal e pele também desempenham um papel relevante nessa detoxificação. As toxinas podem levar a alterações do sistema reprodutor, como infertilidade, risco de câncer, prejuízo no desenvolvimento neurológico infantil, ganho de peso, alterações imunológicas, dentre centenas de outros efeitos negativos para o organismo. A eliminação natural de toxinas ocorre em duas fases. Vocês devem lembrar disso aqui: biotransformação e conjugação, né? Vocês vão lembrar disso aí. Estresse oxidativo e moléculas antioxidantes. Quais são as moléculas oxidantes? Radicais livres e os eros, que são espécies reativas do oxigênio. São radicais livres também, mas que estão geradas pelo oxigênio, né? Então, oxigênios com cargas -1, como peróxidos, superóxidos, óxidos, eles são altamente reativos e eles saem oxidando tudo que passa pelo caminho deles, inclusive causando envelhecimento celular, danos no DNA. Então, essa ação antioxidante é muito voltada para esse tipo de efeito, sobre eros e radicais livres. Antioxidantes endógenos. Antioxidantes endógenos são aqueles que são produzidos pelo próprio organismo. Glutationa, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, ácido úrico, ferritina, bilirrubina, superóxido de dismutase e catalase. Bom, o ácido alfa-lipoico vocês encontram para comprar no mercado por via oral, por via injetável. Coenzima Q10 também são encontrados aí em formas farmacêuticas, aí, comprimido, cápsula para ser vendido no mercado. A catalase é produzida pelos peroxissomos, né, para degradação, metabolismo da água oxigenada.
superóxido dismutase, para uma enzima que vai degradar os superóxidos gerados. Então, são antioxidantes. Elas vão, como eu disse lá do fígado, essas enzimas se sacrificam para neutralizar esse poder altamente reativo desses eros e dessas partículas de radicais livres. Beleza? Antioxidantes que podem ser obtidos por meio da alimentação. Vitamina C, tocoferol, beta-caroteno, antocianinas, dentre outros. Então, nós temos vitamina C, temos os flavonoides, vocês devem se lembrar dos flavonoides lá da farmacognosia, né? Presente aí em frutas, principalmente, né, frutas coloridas. Os flavonoides são responsáveis pela cor de alimentos, de vegetais, né? E temos também alguns taninos, né, como o resveratrol do vinho, que são também antioxidantes. Suporte nutricional na detoxificação. O que a gente pode fazer? Né? Não é, como eu disse, não é prescrever dieta, né? Nós não somos nutricionistas, mas a gente falar de fitoterápico e falar de nutrição é até semelhante, né? Nós temos, por exemplo, chá de frutas vermelhas. Não sei se vocês já viram, você compra o saquinho aí no mercado de chá de frutas vermelhas. É fitoterapia, né? Ou é suporte nutricional? Acaba se confundindo um pouco, né? Mas a gente pode, né? Não é, como eu disse, não é passar para escrever dieta, mas a gente pode orientar. O equilíbrio em ambas as fases de detoxificação favorece o funcionamento apropriado do corpo humano. Quando ocorre desequilíbrio, pode haver um acúmulo de toxinas e xenobióticos nos tecidos, prejudicando o estado de saúde do indivíduo. Quais são as defesas antioxidantes? O processo de detoxificação deve ser respaldado com uma alimentação rica em frutas e hortaliças, que já possuem, por si só, substâncias antioxidantes que vão contribuir com o processo de detoxificação orgânica. Vegetais, né? Como vocês podem ver, vegetais crucíferos, alimentos ricos em carotenoides, alimentos ricos em flavonoides. Vocês lembram dos flavonoides quando a gente estudou lá em farmacognosia ou não, pessoal? Não? Ninguém se lembra? Eu lembro. Você lembra? Flavonoides são coloridos. Eu dei exemplo de casca de frutas, o pimentão, por exemplo, tem o amarelo, tem o vermelho, frutas vermelhas, o verde. Alimentos ricos em carotenoides, o principal exemplo aí, tem muito caroteno, é a cenoura, né? Vegetais crucíferos são vegetais aí, são herbáceos, né? Como brócolis, repolho, couve. Então, você pode olhar que o suco detox, eles costumam colocar couve, né? E alface. Então, tem uma infinidade aí de hortaliças que estão nesse grupo dos vegetais crucíferos. E uma alimentação... O chocolate, no caso, não entraria aí, não? Flavonoide. O chocolate tem flavonoide. O chocolate tem flavonoide. Tá. É um antioxidante, né? Ah, tá. Né? Achei que eu tava ficando doido. Não, tem sim. Flavonoide tem. E o chocolate tem tanino também. Além de ter tanino, tem flavonoide. E o cacau, né? Tem tanino, tem flavonoide, tem alcaloide também, né? Que tem teobromina. Então, o cacau é muito rico, né? Em substâncias aí antioxidantes, estimulantes. Cacau é uma boa opção. Chocolate é uma boa opção de alimento, né? Um alimento muito saudável. O problema do chocolate é quando eles colocam mais açúcar do que cacau, né? Aí ele deixa de ter, assim, um alto teor nutritivo nessas substâncias, né? Para ter muito açúcar. Aí vira um aporte de carboidrato, como se a gente precisasse de mais aporte de carboidrato, né? O ideal é cacau, né? Que a gente come em pó, por exemplo, é o cacau em pó, que é concentrado, né? O ideal do chocolate em barra, aí, que a gente já compra pronto, né, para o consumo, seria mais amargos,
que não são aqueles que caem assim tão no gosto do consumidor, né? Então, você pega a criança, eles têm hábito de chocolate ao leite. Adultos também, né? Quando você aprende mesmo a se alimentar melhor e não quer cortar esse tipo de regalia, né? Você aprende a comer os chocolates aí mais concentrados, mais amargos, 40%, 70%. Naquela região ali da Bahia tem muito cacau, né? Tem. No Brasil, onde tem mais. Eu já viajei muito para aquelas bandas de lá. Eu vou falar, não, isso é verdade, tá? Eu até comi. O cacau? Zero. Só o cacau lá, mas não desce não, tá? A frutinha, você chupa o carocinho dela? Para você misturar, por exemplo, o cacau em pó puro no leite, por exemplo, ele quase não dissolve. Sim, justamente. Entendeu? Ele fica por cima ali. É verdade. Ele tem como essa se fosse uma característica farinha mesmo. por cima. Então, assim, se você pensar, o cacau, né? Por exemplo, o cacau é uma fruta da América. E o chocolate foi inventado lá na Europa. Algumas irmãs aí, freiras, né? Na verdade, né? Inventaram de misturar o cacau com leite, açúcar e fazer um doce. É o que a gente chama de chocolate hoje, né? Mas o saudável mesmo é o cacau em pó. Mas e o chocolate amargo? Você gosta? Ou você gosta do ao leite Gosto. mesmo? Não, gosto. Mas a barrinha do cacau lá, que eu comi, dá para você comer. Dá para comer tranquilo. Entendi. Agora, O problema é o pó. o cacau mesmo em pó, você não consegue misturar, então você vai beber ele mais puro. Vamos dizer assim, vai comer aquela farinha bebendo leite. Se não me engano... Entendeu? Se não me engano... É porque, na verdade, os índios usavam, era assim, né? Que o chocolate, a invenção mesmo do chocolate é coisa de umas freiras aí que inventaram isso. Nessa mistura. Mas o chocolate mesmo, se não me engano, o cacau mesmo em pó, se não me engano, é peruano, colombiano. E os índios usavam assim mesmo, na água. Misturava aquilo Na água? Como estimulante. Como estimulante, afrodisíaco. Ó, que engraçado. Deve ser muito agradável, deve ser amargo, né? Muito amargo. Mas não é muito gostoso, bom. não. Mas ele, até que em pedacinho, dá pra, quando eles massagam lá, sei lá que processo que eles fazem, mas não colocam açúcar. Sem açúcar. Para ele poder Torram, ficar... põe no sol, depois dá uma torrada e tritura, né? Aí eles dão uma amassada nele lá, aí vende pra gente assim em cubinhos, entendeu? Aí até que dá para comer, mas ele na farinha, com leite. Se não me engano, a região do cacau do Brasil é a região de Ilhéus, né? De Ilhéus. Né? Eu estive lá perto muitas vezes. E aí tem até uma barraquinha no meio da rodovia assim que a gente vai, pode parar lá e pode comprar o leite quando você for, o leite com cacau deles, que é muito bom. É bom? Eu não sei o que eles fazem para misturar o cacau ali no leite, não usam açúcar também. Não é muito miscível, né? Para misturar assim não deve ser polaridade. Fica gostoso, tá? Vou saber. Carne Na hora andada, que você vê uma barraquinha lá, só tem uma parada naquelas beiras lá. Indo para Porto Seguro, indo para aqueles lados de lá. Bom saber. Bom, minimização da exposição às toxinas e xenobióticos. Claro, né, pessoal? Tem os alimentos, defesa antioxidante, fitoterápicos, antioxidantes, e lógico, se você minimizar a exposição a toxinas e xenobióticos, você vai estar diminuindo mesmo a quantidade de oxidantes. É uma atitude antioxidante, né? Prescrição de fitoterápicos na detoxificação. Muito comum a gente ver aí suco detox, cosmético detox, né, pessoal? E os sucos são aquela mistura, né? Couve, abacaxi, gengibre, né? Substâncias aí presentes nessas... beterraba que tem aí, ó, frutas vermelhas. As substâncias que estão presentes nesses nossos vegetais, nessas formulações aí desses sucos, realmente tem poder detoxificante. A detoxificação é realizada pela prescrição de preparações, sucos, chás, coquetéis e fitoterápicos para eliminar toxinas e reduzir os radicais livres. A prescrição de fitoterápicos detoxificantes deve ser realizada de forma técnica,
científica e acompanhada das devidas orientações de preparo e uso. Então, orientações para prescrição racional, além da prescrição, você tem que orientar o seu paciente ali a como preparar e como tomar, né? A prescrição de fitoterápicos na detoxificação deve favorecer o funcionamento hepático adequado. Como a gente está falando do fígado, o fígado é um principal órgão de detoxificação do corpo, manter o fígado saudável favorece o processo de detoxificação, né? Fitoterápicos com efeito colagogo são aqueles que promovem síntese e secreção da bile, colagogo e colerético. Também são aplicados, uma vez que as toxinas e xenobióticos são excretados através da bile. Fitoterápicos com ação detoxificante, hepatoprotetora e antioxidante. Quais são eles? Os fitoterápicos são amplamente utilizados com a finalidade de detoxificação, possuindo estudos de segurança e eficácia. Então, tem estudos, né? Chlorella, ação antioxidante, hepatoprotetora, quelante de metais pesados, recuperadora da função mitocondrial e detoxificante. Silibum mariano ou cardo mariano é de onde se extrai, na verdade, de onde se produz o fitoterápico chamado aí de silimarina. Vocês conhecem? É muito usado, né? Silimarina atualmente é muito usado. Essa florzinha aí, ó, essa planta um pouco estranha e espinhosa, com essa florzinha roxa bonita, chamada de cardo mariano, né? Tem ação no tratamento da esteatose hepática gordurosa não alcoólica, minimizando o estresse oxidativo, o acúmulo de ácidos graxos no fígado e resistência à insulina. O cardo mariano é hoje uma das primeiras drogas, né, sendo fitoterápico de escolha no tratamento, por exemplo, da hepatite medicamentosa. Então, principalmente de forma preventiva, né, medicamentos que sabidamente causam dano ao fígado, eles são utilizados junto, né, em associação com o mariano, cardo mariano, a silimarina, 100, 200, 300 miligramas, como forma de proteger o fígado. Allium sativum, o alho, o famoso alho, seu papel detoxificante está relacionado à sua capacidade de estimular a produção da quinona redutase, promovendo efeito antioxidante estimulador da diurese. O alho tem aleína, alicina, diversas substâncias aí presentes. Cúrcuma, de novo, está aqui, né? Possui a curcumina, composto bioativo com atividade anti-inflamatória, antioxidante e hepatoprotetora. Tem uns shots, né, que são usados aí. Então, tem uma receitinha que está na moda, não sei se vocês já viram, como antioxidante, termogênico, hepatoprotetor, anti-inflamatório, como eles dizem, uma panaceia, né? Que é pela manhã, toda manhã, uma colher de chá de cúrcuma, com uma colher de chá de gengibre em pó, cúrcuma em pó, e uma colher de chá de maca peruana. Isso com um limão e água, ou, no lugar do limão, 2 colheres de vinagre de maçã e água. Alguém já viu essa receita? Não? Já viu, Karen, essa receita em algum lugar? Não. Eu vou passar ela para vocês depois na aula aqui. E tá sendo muito utilizado como energético, antioxidante. Então, assim, tomar todo dia de manhã em jejum, antes do café. Então, tem um poder também emagrecedor muito grande, principalmente pelas substâncias presentes e pelo vinagre de maçã, né? Com vinagre de maçã, principalmente. Eu tomo, mas eu não gosto de tomar com limão, não. Acordar de manhã e tomar limão, né? Eu não tenho... Primeiro que limão dá trabalho, né? Tem que espremer aquilo. Mas só se acorda, põe 2 colheres de vinagre, põe uma colherzinha de cada e toma. Não é gostoso, não é agradável, né? Nada disso é. Gengibre, maca peruana e cúrcuma, é tudo ruim, com vinagre ainda, que é pior ainda, na água. Mas realmente se sente efeitos positivos.
Você tá doido? Vinagre é gostoso demais. Se eu pegar um vidro daquilo, eu bebo aqui tudo. Misericórdia. Desde pequena. É um trabalho danado botar vinagre perto de mim. Imagina 2 colheres de vinagre, um copo de água, com esse monte de pó. Gengibre, que tem mais gostoso. Você tá doido, Hermínio? Gengibre em pó, não acho gostoso, não. Você sabe o que acontece, na verdade? A maca peruana tem um gosto bastante pronunciado. Não sei se você já tomou. Mas a cúrcuma toma conta do ambiente, do sabor. Uhum. Forte, né? Muito pronunciado o açafrão da terra. Então, toma conta. Então, no final, não é gostoso, mas desce. Faz bem. Tem também aqui essa nossa outra planta aqui de efeito protetor, que é chamada de Taraxacum officinale, utilizada no tratamento de doenças do trato gastrointestinal, hepatite e inflamações. Vocês, por um acaso, conhecem essa plantinha aí de algum lugar ou não? Parece Isso é aquele cravo, não é? Fedorento? No Brasil tem diversos nomes, por isso que eu estou perguntando se vocês conhecem com algum nome específico ou não. Conhecem, não? Cravo de defunto, um negócio assim. No Brasil, o nome popular dele é dente de leão. Não, então não é a mesma. Não, o cravo é mais alaranjado, né? Esse aqui é o dente de leão. As pessoas perguntando, porque na minha região a gente conhece como dente de leão. Mas é comum aí. Opa, desculpa, tirei. E o famoso boldo, Peumus boldus. A boldina aumenta de maneira gradual o fluxo biliar, assim como aumenta os sólidos totais nela excretados. Então, o boldo do Chile novamente presente. Cinara escolhimus novamente presente, que é a alcachofra. Infusão das folhas secas de alcachofra tem apresentado aí efeitos hepatoprotetores, antioxidante, colerético, colagogo e estimulante hepatobiliar. Vitis vinifera, uva. Não sei se vocês já viram se vocês já fizeram, né, esses sucos detox. Costuma ter maçã, uva, couve, gengibre, abacaxi, né? A uva tá sempre presente também. A uva tem diversos taninos, né? Que a gente sabe que tem poder antioxidante, principalmente o resveratrol, né? Essa roxinha é melhor ainda. As uvas apresentam em sua composição compostos fenólicos, o resveratrol, substância lipofílica, capaz de interagir com enzimas da fase 1 e 2 da detoxificação. Camellia sinensis, é o chá verde, estimula a atividade das enzimas da fase 1 e 2 também, de detoxificação. Camellia sinensis também é muito usada, né? O chá verde está muito presente em dieta de emagrecimento, de detoxificação. Né? Não é gostoso também, né? Não é saboroso. Algumas dessas plantas, desses chás, são até saborosos, mas o chá branco, chá verde, chá preto, está longe de ser, né? Que é a Camellia sinensis, né? A mesma planta em 3 fases diferentes aí. Carqueja, Baccharis trimera, atividade antidiabética, antifúngica, anti-inflamatória, espasmolítica, gastroprotetora e hepatoprotetora. Beleza? Dúvida? Nessa nossa disciplina de detoxificação? Entenderam o processo? Como estamos? Sim. Tudo bem? Deu para entender. Bom, nós temos o cardiorrespiratório. Eu nem ia falar dele hoje não, mas a gente está com tempo. Eu vou entrar então aqui no cardiorrespiratório e a gente vai ficar... Eu não queria parar ele no meio. Se eu entrar nele, a gente vai parar nele. Então eu não vou entrar nele não, pessoal. Eu vou deixar para a próxima aula, tá? Para a gente pegar 2 por vez. Nós vimos hoje TGI e detoxificação. Eu vou só aproveitar então que a gente tem um tempo e vou voltar com vocês aqui. Eu já postei esse slide para vocês, mas eu acho interessante, eu estou vendo aqui que algumas plantas não tem, falei, por exemplo, do abacaxi, que é conhecido de vocês, o mamão também, mas algumas plantas eu vi que não tem, eu não coloquei o nome popular. Às vezes eu não coloco mesmo,
porque quando tem muitos nomes, né? Mas até que no primeiro eu coloquei. Então, nesse segundo slide, aqui, por exemplo, ó, a Plantago ovata, nós vamos aproveitar. Eu vou colocar no slide, eu já até pus para vocês lá, mas eu quero deixar esse nome popular para ver se vocês conhecem. Plantago ovata tem um nome também aqui de, como eu disse para vocês, no Brasil, a gente chama de... Alguém se lembra? Tanchagem. Mas eles também vendem como... Deixa eu ver como escreve esse termo aqui, que é o Psyllium. São os nomes populares, tá? Ó, deixa eu... Psyllium. Então, que são nomes populares, tá? Tanchagem ou Psyllium. São nomes populares aí da Plantago ovata. Deixa eu ver se a gente tem algum nome conhecido Eu acho um pouco difícil da gente ter, porque não é uma planta brasileira. É uma planta indiana, sabe? Ele é feito até incenso com ela. O nome dela é difícil a gente ter, né? Quando não é uma planta nossa. Algum nome assim popular que a gente conheça, né? Então deixa essa aí. Todas as outras aqui eu coloquei. E nessa aqui que eu vi, que ficou. Algumas plantas sem o nome popular. É importante para vocês, principalmente para quem trabalha com farmácia verde, para quem gosta de comprar, né? Gosta de comprar o chá no mercado para tomar. Pode ser também esse aqui, por exemplo, ó. O cardo mariano. Tá? Observem a plantinha, né? Característica da flor, bem característico. Ah, e a silimarina é a substância, o nome dado ao fitoterápico, né? A principal substância extraída. Ok? Palio. Oi, Emi. Sim? Deixa eu te perguntar um negócio. Você tinha falado na outra aula a respeito de algumas doenças eu sei que não é muito importante aqui para nós, não, do trato gastrointestinal ser causada pelo mau funcionamento. E uma delas foram algumas doenças autoimunes, como artrite, lúpus, a doença de... esqueci agora. São mesmo causadas pelo mau funcionamento ou depois que elas estão instaladas, que porventura causam mau funcionamento. Como é que faz? Deu uma cortada na hora que você estava falando. Repete para mim, por favor, que eu não entendi a pergunta. Algumas doenças autoimunes lá, tá dando para você ouvir? Sim. Que você relatou, elas são causadas pelo mau funcionamento do trato gastrointestinal ou elas fazem ele funcionar mal depois que elas já estão vamos dizer assim, depois que a pessoa já tem a doença? Na verdade, não é que elas causam. A pessoa já tem a doença, já tem a predisposição. E a alimentação, por exemplo, uma disbiose que pode... Algum problema de absorção que pode dificultar a absorção de algum nutriente, pode deflagrar a doença, né? Deflagrar os sintomas. Então, isso é comum quando você tem, por exemplo, essas doenças que são aí causadas por... Crohn, doença... que você tem relação direta com a absorção de alimentos, que é deflagrada pela falta de algum mineral, alguma vitamina. Então, você tem um problema intestinal que não favorece a absorção de certas substâncias, você acaba tendo um problema orgânico até sistêmico, né? Não que elas causam em si, mas elas deflagram ou pioram a doença, dificultam o tratamento, né? Isso é muito comum. Porque, igualzinho, por exemplo, a doença de Crohn, aí eu até concordo que são doenças lá do intestino, mas a doença, igualzinho, por exemplo, a artrite e o lúpus, são mais assim, igualzinho a artrite acomete mais mãos e pés. Lúpus...
qual a relação direta, né? Por exemplo, de lúpus com alimentação. É uma coisa interessante a gente pesquisar. Qual seria... Vamos ver se a gente acha alguma coisa mais específica. O que a gente acha muito, na verdade, são os alimentos que ajudam a combater, né? Mas com certeza tem alguns alimentos que podem... a gente sabe, por exemplo, que o sistema imunológico, o estresse, acaba alterando né, o comportamento do organismo como um todo e deflagrando essas doenças que são autoimunes, né? Então, você tem alguns alimentos que causam estresse no orgânico, né? Estresse orgânico, estresse oxidativo. Provavelmente essas doenças estão relacionadas, né? Mas é uma boa pergunta para a gente analisar depois aí. Entendi. Essa aqui eu queria colocar para vocês também, ó. Dente de leão, que é o nome que a gente tem aqui na nossa região. O boldo dispensa apresentação, né? Boldo do Chile, que é o boldo original, né, pessoal? O boldo original. Esse aqui é o alcachofra. Uva, chá verde, carqueja. Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Senão a gente vai encerrar por hoje aqui. Beleza? Próxima aula a gente pega cardiorrespiratório e geniturinário. Beleza? Então, abraço para vocês. Boa semana. A gente se encontra aí na quinta-feira na farmácia hospitalar, né? Beleza? Então, tchau, tchau. Beleza. Boa noite, Hermínio. Obrigada. Nos encontramos mais adiante. Falou.